Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live bate-papo com as amigas, das amigas do Aprender. Pode ir chegando. Hoje a gente vai falar sobre os transtornos alimentares no isolamento social, né? Um tema bastante importante, bastante falado, né? Todo mundo tem falado, eu tô engordando muito, ou tô perdendo muito peso, né, Ana? Não tá assim aí também? Que legal! Hoje a minha convidada vai ser a Tainá Benato, ela é psicóloga clínica, trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, trabalha com adultos, ela é especialista em transtornos alimentares e obesidade. Aí ela já tá aqui chamando. Oi, Jaci, seja bem-vinda. Oi, Fono, Campilai, seja bem-vinda. Giana, isso aí, Ana, toma chá de camomila. Eu também. Oi, Aí, oi! olá, seja bem-vinda. Obrigada, Ju, pelo convite. Imagina, você é uma pessoa, uma profissional, uma pessoa amiga nossa, super parceira aí da Amigas do Aprender, né? Amiga desde antes da Amigas do Aprender também, Da construção, né, quando né? estavam aí. Referência para mim e para os pacientes que têm transtornos alimentares ou que precisam de avaliação para cirurgia bariátrica, né? Então, a Tainá é a nossa parceira nessa área, é a profissional que a gente encaminha, não tenho dúvidas disso. Mas se apresente para o pessoal te conhecer. E quem tá aí, Silvinha, boa tarde, pessoal, para quem eu não conheço, né? Sou Tainá, sou psicóloga clínica, como a Ju falou. Trabalhamos já, que já tem mais de 7 anos aí, né, nessa caminhada juntas. Eu trabalho com, né, cirurgia bariátrica também, os transtornos alimentares, que eu me especializei, mas mais focada, acabo focando mais na cirurgia bariátrica, tanto de avaliação, né, a pré-cirúrgica quanto acompanhamento pós, além da clínica como um todo, né, na abordagem da TCC, e também fiz a abordagem sistêmica, terapia sistêmica. Então, abordo tudo isso. Não trabalho com família especificamente, mas acabo tendo esse olhar mais sistêmico, né? E aí a Ju me chamou, né, até para as mães aí, para os adultos que dentro da live, das lives, né, Ju, acaba focando mais na infância, então a gente também pensou em estar olhando mais para esses adultos, para esses pais, que muitas vezes estão cuidando dessas crianças e estão precisando também ser cuidados. Eu foquei mais para o transtorno alimentar, mas a Tainá é uma pessoa que trabalha com adultos, né? Com muitos pais nossos da clínica, às vezes a gente vê a necessidade de um trabalho individualizado, né? Direcionado mesmo à pessoa, né? Não só porque eu sou psicóloga clínica infantil, então eu oriento como pais, mas às vezes eu vejo que tem necessidade de alguma terapia individualizada, trabalhar as próprias questões, né? Às vezes diante de algum diagnóstico, e aí eu encaminho para a Tainá, que trabalha muito bem também. E a gente escolheu esse tema baseado aí em muita solicitação mesmo, né? Como a Tainá estava falando, dos pais, né? Que tem falado sobre engordar, sobre, ai meu Deus, será que eu estou com compulsão alimentar? Será que eu estou com ansiedade? O que, que é isso? Meu peso já aumentou muito, ou meu peso já caiu muito, né? Como a Ana Aline estava falando ali, já está com chá de camomila para assistir a live, né? Tira todas as dúvidas, viu? Fiquem à vontade para fazer perguntas, né? A gente está aqui exatamente para isso. É um bate-papo e que a gente quer a participação de todo mundo. Eu acho que o isolamento social aí é um momento bastante propício para falar sobre isso, né? E propício também para o desenvolvimento de alguns transtornos ou de algumas situações. A gente tem que entender que é um momento que vai passar, é um momento que a gente está vivendo, né? Que não é o nosso normal, não é a nossa vida, né? É um tempo de vida e que a gente precisa lidar com isso da melhor forma. E por isso que a gente está aqui tentando dar ferramentas também para que todo mundo passe por esse momento de uma forma mais leve possível, né, Tainá? Sim, eu vejo, né? O Scaravelli é um conhecido nosso de família que atleta. Então, oi, Lucas.
né, a gente vê isso. Eu falo que até vi próprio com amigas, mas no início, né, da pandemia mesmo, todo mundo comer desenfreado, mas que aí eu acho que com o tempo a gente foi conseguindo ajustar, porém esse lado emocional foi sendo ativado cada vez mais, aquilo que até então a gente pensava, né, que não duraria tanto tempo, conseguiu dar uns ajustes, mas agora eu vejo que também tem se perdido, e não só, né, daquilo que a gente vinha já falando também, da relação alimentar, mas de outros transtornos. Então, os sintomas ansiosos aumentando, os sintomas deprimidos e muitas vezes até quadros depressivos, né, potencializando, uma questão de estresse, a questão própria né, de outros transtornos afetivo bipolar, que acaba tendo também, e nesse convívio de ter que aprender. Falo mais, né, com a família, de conviver tudo, a mudança, principalmente da rotina, tanto das crianças quanto dos pais, e aí com isso a alimentação acaba tendo um reflexo, não tem como, a praticidade, acorda mais tarde, tem a cozinha ali, aí eu vou ali, belisco, volto, não faço refeições no centro, então muitas vezes até aumenta os comportamentos beliscadores, né, que a gente acaba tendo, e no final acho que eu não comi nada. O comportamento beliscador, a gente come, e chega no final eu olho e falo, mas eu não comi nada durante o dia. Que fome que é essa, internar? É a nossa fome emocional que tá ali. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente abordar, tanto da fome física quanto da emocional. De que vai existir, elas vão. A gente tem a relação afetiva com a comida. Né? Todos nós, em momentos mais, em momentos menos. Isso não quer dizer que não possamos estar ali nos alimentando dela também. Mas o ponto principal da gente estar reconhecendo. Tô com fome, preciso comer isso. Ou também, se eu comer, que eu possa não ficar me punindo. Porque muitas vezes aí entra nisso. Ai, mas eu comi, não devia ter comido. Né? E aí eu começo, seja fazendo dietas restritivas, que são desencadeadores, muitas vezes, iniciais para transtornos alimentares. É quando a gente começa a investigar na história desses indivíduos, muitas vezes, né, dietas restritivas, formas de se alimentar aí errônea, disfuncional, que começa, principalmente ali na adolescência, né, que é onde costumam os grandes transtornos alimentares, a maioria deles iniciar. Né, adolescência e fase adulta. Pode ser encontrado em crianças, claro, né, mas ela acaba sendo ali um transtorno até mais nosso feminino. Né, infelizmente, eu costumo brincar com os pacientes que a maioria dos transtornos nós mulheres estamos ganhando, né? Desses alimentares mais frequentes, né? Até porque tem essa questão do corpo, da autoimagem, né? O que eu quero passar para o outro, como que o outro me vê, ou como que eu recebi isso na minha história de vida também, né? Como foi construído isso? Mas quando eu era criança, né? Será que a mãe, o pai, a família disse não coma, né? Você não pode engordar, né? Você é mulher, você tem que se cuidar. Tem muita essa cobrança social também em cima da figura feminina, né? Se a mulher tem um peso um pouco além do costumeiro, vamos dizer assim, do ideal, nossa, é um absurdo. Mas o homem, tudo bem, não, ele é homem, é barriga de cerveja, né? Tá tudo bem, não, isso é barriga de cerveja, não tem problema. Não tem essa cobrança como tem essa cobrança pro feminino, né? E que aí o feminino abraça isso de alguma forma para si, né? E é como você falou, isso vai aparecer mais na adolescência mesmo, né? Que é na adolescência a preocupação com o olhar do outro. Né? E as mudanças próprias também, se a gente pensar hormonais, que acabam potencializando para nós mulheres, né? Todas essas oscilações. Apesar do transtorno, hoje em dia, alimentar masculino, está tendo um aumento, até mesmo de quadros da anorexia, que até então eram muito maiores em mulheres. Hoje eles já vêm de uma forma mais acentuada. O outro, que é em compensação, costuma ser mais masculino, né? Ele não está no DSM, que é o nosso código, né, de diagnóstico de saúde mental, mas é a vigorexia, que é aqueles que a gente costuma ver na academia, né? Os homens que já estão enormes, estão super musculosos, mas eles se olham no espelho e continuam se vendo muito magros. Pois é, e aí como é que vive? E aí como é que vive na pandemia sem academia? Né? Porque isso de alguma forma para algum lugar vai, né?
Eu Sim. tenho visto muitas pessoas, inclusive eu, perdendo massa muscular, né? Então, tudo ficando fininho já de novo. Então, assim, bate muito, né? Em quem tem essas questões já, vai ser difícil. Uhum. Né? E aí começam muitas vezes da pandemia, vai treinar em casa, ou muitas vezes vai lecionar, ou daí pode ir até para um outro movimento. Então eu vou comer, eu vou, né, vou me descuidar no sentido bem consciente em si, mas Uhum, para estar tá dando conta disso que me levava a comer, a sim, malhar muito, ou ter que encontrar algum refúgio mesmo, né? Que é sim. aquilo que a gente não consegue acaba indo para algum sintoma. É, ou às vezes até para um movimento mais ansioso, mais depressivo, né? Que é o que a gente estava discutindo antes, né? Tainá, como assim? Acho que é um assunto bem legal da gente falar sobre a depressão e a ansiedade. Como que isso entra também nessa questão alimentar? Porque, querendo ou não, eu acho que são os dois grandes pilares que a gente está vivendo hoje, né? Eu tenho visto muito isso nos meus atendimentos, acredito que você também, que Uhum. o quadro deprimido e o quadro ansioso, na verdade, eles têm oscilado muito, né? A gente está oscilando muito, certo? Tem dia que você acorda animadíssimo, tem dia que você acorda deprimido, não quer sair da cama. E aí, como é que entra a alimentação no meio disso, né? Isso a gente tem que olhar mesmo dentro dos transtornos, que era aquilo que a gente já vinha falando. O que é de um transtorno alimentar? Normalmente, o transtorno alimentar, eu não sei dizer em números, mas muito deles estão vinculados com alguma outra comorbidade, então com alguma doença associada, e normalmente são transtornos de humor, né, sejam eles os depressivos ou transtorno afetivo bipolar, mas os depressivos acabam estando mais ali, e ou ansiedade. Né? Então, eles são transtornos que tanto o transtorno depressivo quanto o transtorno de ansiedade, eles também acabam sendo ativados, né, neuroquimicamente na mesma via. Então, muito comum o paciente ter um transtorno de ansiedade, ter um humor mais deprimido, ou podendo vir desenvolver, né, um transtorno ali misto, que a gente chama, por ser da mesma via, né, da mesma área. Só que isso que a gente tem que estar olhando, porque o próprio transtorno depressivo, quando a gente pega dentro do DSM, ele vai ter o aumento ou a diminuição do peso como uma característica. Né? Sim. Além do tempo que ele tem que ter, a frequência, mas o aumento do peso. Havia também da ansiedade, eu não vou nem pensar no transtorno ansioso, né? Mas num perfil mais ansioso, numa forma mais ansiosa. Ela é ativada a comida como uma forma de recompensa. Então ela alivia mesmo, né? Então aquilo a gente, eu como, nem só a gente fala, como porque eu sou ansioso, mas muitas vezes eu tenho que olhar o que me leva a essa fome, o que eu estou precisando engolir. Né? Que a gente tem que pensar, nosso trato gastrointestinal, nosso intestino é nosso segundo cérebro ali, senão muitas vezes até mais importante nessa relação alimentar. O Sim. que eu estou precisando engolir? O que eu estou precisando pôr para dentro? Que a comida ela só vem como um reflexo. Né? E eu poder identificar, eu estou com a fome física, eu estou com a fome emocional, nesse momento, até nas escolhas, porque já a gente vai comer normalmente, né? Eu acho que se nutre, pega, e aí eles podem explicar de uma forma até melhor, mas é gordura ou açúcar, então vai ser mais carboidrato ou alimentos mais ultraprocessados, mais gordurosos, porque eles vão gerar essa via, eles geram Essa esse alívio satisfação, mesmo, né, imediata, né? Porque a carboidrato, imediato. ela tem a glicose lá em cima na hora, né? Então, você tem uma satisfação de prazer até muito rápida, né? E aí, como você está falando, tampona isso que eu estou sentindo, né? Eu já não estou dando conta de lidar com isso, então é uma forma de cobrir isso de alguma forma. E aí tem uma pergunta do Scaravelli que tem muito a ver com o que você está falando. Tem como desvincular o sentimento de culpa com a alimentação desenfreada? O reconhecimento é fator principal? Depende, Lucas. Então, se a gente pensar isso, a gente vai partir só de uma alimentação, vamos dizer assim, desregulada, ou de um transtorno da compulsão alimentar. Que aí só antes da gente, né, de eu entrar nisso, eu acho que é muito válido poder explicar. Porque eu ouço muito no consultório, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho muita compulsão. Aí quando a gente começa a fragmentar, tá, vamos lá, como é a tua compulsão? Eu como muito. Mas eu como muito como? Quando? Será que é um O muito quê? mesmo? Ou é um muito na minha percepção? São duas coisas muito diferentes. Eu comer muito na minha percepção e eu comer muito mesmo. Então, esse sentimento de culpa, por exemplo, no transtorno alimentar da compulsão alimentar, ele está vinculado. Então, eu como desenfreado,
né? O da compulsão vai ser o quê? Eu comer uma quantidade muito maior do que os outros num curto tempo, nesse período, com a sensação de culpa depois, ou comer escondido, né? Não querer começar a evitar, e tem que ter o quê? O quadro de pelo menos uma compulsão por semana por 3 meses. Aí a gente vai dizer, sim, esse paciente está dentro de todos esses critérios, então ele realmente tem um transtorno da compulsão alimentar. Agora eu faço um brigadeiro de vez em quando e só como esse excessivo. Eu acho que aí entra uma parte até que a gente falava dessa culpa, de que de eu poder olhar o que eu tô comendo e para eu poder ter essa alimentação mais saudável. Porque não tem problema a gente comer de tudo. Eu costumo dizer para os pacientes, até principalmente os, né, que estão vindo para avaliação bariátrica, para falar, comida tem que ser a nossa amiga. A gente não tem que viver para comer. Apesar de muitas vezes a gente ouvir, o que você gosta de fazer? Comer e dormir. Né? A gente tem que comer. Ou até aquela coisa, né? Vai fazer um aniversário, é comida. Vai comemorar alguma coisa. Então vamos sair para comer? Vamos comer? O que a gente vai fazer? Acho que a comida tem aí um vínculo muito importante cultural, tradicional, né? Nas famílias. Então é do olhar nisso, eu vou comer, mas eu vou comer essa comida que eu quero, né? Assim, esse lado mais apetitoso no horário, mas nos meus horários principais eu vou comer comida. Então comida, isso é uma fala muito de um psiquiatra que trabalha muito com compulsão. Ele diz, no horário de comida de café da manhã, é comida de café da manhã. Na hora do almoço é comida de almoço. Na janta é comida da janta. Se eu mantenho essa minha rotina, não tem problema nenhum. Né? E aí eu vou ter que trabalhar, porque essa culpa? Eu poder deixar esse chicotinho, como eu sempre digo, deixa o chicotinho de lado, para de se chicotear, se permita também comer. Né? Amanhã vamos estar, né, trabalhando nisso. Então, assim, o processo de culpa ele vem também de muito autoanálise ali, e eu digo muitas vezes até do processo terapêutico. Porque se tá, tô comendo, tô com culpa. Vamos olhar, porque pode estar sendo, esse está sendo uma culpa porque eu tenho que ter esse corpo perfeito, eu posso estar indo para algum outro transtorno, né, anorexia, eu posso ir para um quadro mais da bulimia nervosa também, que aí eu vou compensar. Então, assim, o que é essa culpa? A culpa é minha ou eu preciso encaixar no padrão que eles estão me exigindo? Ou é demanda de quem também, né? Será que é demanda da pessoa mesmo, ou é demanda da família, é demanda do social, né? Porque às vezes a pessoa pode estar um pouco acima do peso e pode estar super bem, de saúde, inclusive. É uma rotina boa, ter uma qualidade de vida muito boa, e isso não ser questão, isso não ser um problema para a pessoa. Entra, que é o que você está querendo dizer, né? Que entra no nível de um problema, de um transtorno, quando se torna sofrimento, né? O tempo todo, sofrimento o tempo todo. Não posso comer brigadeiro porque não, eu vou engordar. Amanhã eu vou pesar, vou estar umas gramas acima do peso. Não, né? Acho que a gente tem que se permitir, principalmente nesse momento, né, Tainá, que está sendo do isolamento. Claro que a gente não está dizendo aqui para comer brigadeiro todo dia, né? Dá para se permitir um pouquinho. E aí trabalhar também com essas estratégias, então, né, Lu, se a gente pensar, ai, tô tendo muita culpa, vamos evitar ter em casa. Não adianta, se eu tenho um alimento que para mim é dificultoso, eu ter em casa, a probabilidade é muito rápida. E eu costumo dizer, não vai ser quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá bem, a gente consegue dizer, não quero, não vou comer, tá tudo certo. Mas no dia que eu tô mais agitada, no dia que eu tô mais chateada, que eu tô mais incomodada, tem ali, na hora que eu vi, já foi, já comi. E muitas vezes eu só me dou conta na metade do pacote ou quando eu terminei, e aí vem a culpa. E aí eu costumo brincar ainda mais. Também, né? As escolhas também, né? Na hora desse momento aí, eu posso escolher comer uma fruta, eu posso escolher tomar uma água, eu posso escolher comer uma salada, eu posso escolher fazer uma caminhada, né? Teve pessoas aqui que falaram, deixa eu até ler, foi a Dani. A Dani falou aqui, ó, chás me ajudam a controlar essa ansiedade. Aí a Jaci falou, as caminhadas me auxiliam a minimizar essa ansiedade. O Lucas disse lá em cima também, perguntando sobre isso, sobre essa atividade, se auxilia, né? Cadê a perguntinha dele? Porque a necessidade da atividade constante é um sintoma da doença emocional. Essa necessidade, né, Lucas, de estar sempre ocupado, de estar sempre ativo, eu tenho que render, eu acho que essa questão do home office também, que pesa muito, até para os pais, eu tenho que estimular meu filho, eu tenho que dar conta da aula online, eu tenho que dar conta de tudo. Isso é um desencadeador, sim, de ansiedade, principalmente se você se cobra muito, né? Você já se cobrava antes, agora vai se cobrar o dobro. E entender que, calma, é só um tempo, é um tempinho que a gente está passando, que não está fácil, eu sei que não está fácil, é porque a gente não tem data para acabar, mas vai acabar.
Né? E do tentar manter, porque assim, aí quem faz muita atividade física antes que já estava vindo, então assim, o que eu posso estar fazendo? Às vezes eu não vou conseguir mais da mesma forma, mas vamos lá, vamos tentar manter um pouco, ter esse horário da atividade física, porque com o home office é bem isso. Eu não vejo a hora que eu começo nem a hora que eu termino. Aí, né, o que a gente tem visto, o sono tem sido prejudicado. Não é que eu tenho uma insônia, mas está tudo tão embananado, sem rotina, que eu já não me priorizo mais. Aí eu tenho que trabalhar, tenho que, né, criança pequena ali na fase de alfabetização, eu tenho que estar com meu, tenho trabalho, eu tenho filho, tenho casa, e aí eu fico muito nisso. Então tem esses sintomas, e aí a gente também precisa ver que às vezes tem que tratar esse sintoma. Pode estar desencadeando um transtorno ansioso, pode estar vindo um transtorno, né, de estresse pós-traumático, um sintoma de estresse mesmo, um sintoma depressivo. Então vamos olhar, a comida está sendo um reflexo. Pode tirar ali, né, tirar a comida, mas vai continuar um sintoma, porque ele é de uma outra via. Ele é de um outro lado. Né? Então é tentar manter horários como se eu fosse para o escritório. A gente tem caminhado menos, né? Porque eu não saio, eu não faço aquelas caminhadas de ir até o carro, muitas vezes, ou se eu ia de ônibus até o ponto de ônibus, onde eu parava, subia, descia. Agora a gente fica mais preso. Então a gente está queimando também menos calorias. Então... Entender que quando voltar a rotina também, isso vai voltar ao normal, né, Tainá? Às vezes as pessoas pensam, eu tenho um transtorno alimentar, mas é como você explicou, o transtorno ele não é de uma hora para outra que vai aparecer, não, apareceu, boom, pandemia igual transtorno, não. Às vezes é lá de trás, uma questão já anterior, a relação afetiva com a comida, que aí vem e grita, né? Agora grita, as coisas gritam muito na pandemia, né? Porque eu tô isolada, eu tô fechada, eu tô olhando para isso o tempo todo, mas eu posso fazer diferente. Entender que a pandemia eu não posso acabar com ela, eu não posso acabar com o isolamento agora, é uma necessidade, precisa ser assim. Mas eu posso administrar isso de uma outra forma, eu posso administrar dentro da minha rotina, eu posso fazer diferente as minhas escolhas, né? Quando for ao mercado, pode fazer escolhas positivas, em vez de salgadinho, doce, né? Aquelas coisas enlatadas, né? Pacote, né? Então, optar mais por frutas, por outras opções, né? Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode pensar. E eu costumo assim, e olhar para isso, tá? Vamos lá, se a gente pensar, estão 4 meses quase aí, né? Que a gente tá já dentro disso tudo. Tá, eu tô comendo de uma maneira disfuncional, ok, mas o que eu posso estar melhorando? Eu não preciso sair do tudo pro nada novamente, ou do nada pro tudo, né? Ah, eu deixei de comer salada, antes eu vinha, eu comia salada todo dia. Ótimo, vamos tentar pôr uma salada aí, uma verdura, legumes por dia. Ai, tô conseguindo. Ai, mas eu tô comendo muito arroz, feijão e carne. Ok, mas eu tô comendo agora muito arroz, feijão e carne, mas eu tô comendo uma salada. Então já é algo positivo. É um pequeno passo, né? Olhar para isso também vai ser pequenos passos. Assim como o comer, ele não começou do nada, ele também não vai, o peso não vai ser diminuído de uma hora para outra. Eu tenho que começar a modificar. Esses são pequenos passos. Né? E o primeiro fato é também aceitar, estou tendo dificuldade. Então, vamos diminuir, vamos evitar ter. Aí hoje eu tô afim de comer, né? Agora tá um pouco difícil dessas fomes emocionais no sentido afetiva lá. Aí, sei lá, alguma coisa estrogonofe da minha mãe, o pudim de não sei lá o quê, né? Que não adianta você, mas vamos tentar. O que eu posso estar ali? Eu tô afim de comer aquela, eu quero aquela emoção. Né? Eu quero e dá pra aprender. Eu não sei fazer pão, aprendi pão com a minha mãe, que eu queria comer o pão da minha mãe. O que eu fiz? Mãe, me ensina, faz chamada de vídeo, ó, vai aí, vai fazendo. Eu fiz, claro que não fica a mesma coisa, que tem o jeito dela, mas ali tem, é um alimento afetivo, para mim tem memória afetiva. Muitas então eu vezes fiz comer, né? Ela fazia, né? Uma salada de fruta que minha mãe fazia. Então, assim, coisas que tem memória afetiva e ali também já está aliviando a minha ansiedade, já está melhorando, já está me dando esse colo, né? Que é o colo que a gente está precisando. Sim. Só que isso também entra na questão da rotina, né, Tainá? Na rotina alimentar. Como você falou muito bem, né? O café da manhã é café da manhã, almoço é almoço, né? Janta é janta. E que a aí eu tenho que pensar pro teu, né, das crianças, mães para as crianças. Tem problema dar um salgadinho, tem problema dar um... Não, mas não pode ser o cotidiano. Eu não posso, né? Eu tenho que tomar cuidado para evitar que isso seja
um hábito, porque o nosso também hábito, né, alimentar, ele está instalado na infância, então os pais são um reflexo. Eu vejo muitas vezes isso em consultório, né, na avaliação dos pais com obesos ali, na avaliação para cirurgia. Ai, mas meu filho come bem. Meu filho come quando o filho até não tem um problema com peso, nada. Assim, por que eu posso, em mim, né, estar depositando um monte de coisas e meu filho tem que estar bem? Então, assim, também eu preciso estar bem para estar bem para o meu filho. Então, essas diferenças. Você escuta isso e eu escuto o contrário. Pais que dizem assim, ah, não, meu filho só come porcaria. Eu falo, mas você tem coragem de dar porcaria para o seu filho? Você está escutando o que você está dando para ele? Né? Ou falam muito assim, ah, Gisele, agora nesse isolamento eu tô dando muito doce, porque ele tá nervoso, ele tem que se acalmar, eu dou açúcar, dou doce para se acalmar. E aí, não pensa o quê? Que eu tô ensinando o meu filho, eu tô ensinando aquela criança a relação afetiva com aquele doce que o pai e a mãe deram, porque acaba sendo atenção, acaba sendo amor que eu tô dando ali pro filho. E aí ele tá aprendendo também que um dia que eu tiver nervoso, o que que eu vou fazer? Doce. Doce. Né? Essa é uma relação automática que a gente faz. A Clarice está comentando aqui, que ela está andando mais compreensiva consigo mesma. Que legal, Clarice. Não posso ficar sem atividade física e meditação. Legal, isso aí. É que são Tem que se estratégias. Hoje respeitar. a gente não tem, né? Quando a gente fala, eu falo dos outros, questões de transtorno, a atividade física, ela é prescrição médica, né? Apesar, não gosto, mas vamos tentar. A gente não está falando aí para gostar de atividade, mas atividade física é um excelente remédio. Né? Muitas vezes tem transtornos psiquiátricos que a gente não precisa da medicação, a gente precisa da atividade física para esse aumento de serotonina. E eu não faço nada. Eu consigo ir caminhar uma vez na semana. Ok, vamos lá, é uma vez que eu consigo, vai ser uma vez nesse momento. Porque, né, se não vem também bem do perfil tudo ou nada. Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer atividade física 5 vezes na semana. Aí eu faço as 5 vezes. Na primeira semana, lindo. Na segunda, surge algum imprevisto, eu já não vou. Dia, agora, não vou mais. O tempo secou. Trabalhar com o que é possível, né, é iniciar esses nossos comportamentos. Então, a meditação, ela auxilia, né, o processo do transtorno de ansiedade para poder focar, o que hoje a gente chama também, né, tem o mindfulness eating, então de atenção plena na hora que eu vou comer, porque a gente come pensando em tudo. Eu costumo dizer muito isso, né, como eu trabalho com os adultos, eu falo para os pais, nós adultos tendemos a comer muito rápido, isso é uma maneira geral, até tem os que comem devagar, mas de uma maneira geral é muito rápido. Aí o que pais falam para a criança? Vamos, tá comendo muito devagar. Né? Então, assim, a gente já estimula a criança a comer de uma maneira disfuncional. Meu filho é muito preguiçoso para comer. Na verdade, ele está no tempo dele, ele está mastigando, está saboreando. Então, eu vou precisar criar estratégia, que eu vou dar comida para ele mais cedo. Se eu sei que eu tenho que levá-lo para a escola, vamos lá, eu vou começar a dar almoço mais cedo. Porque se agora eu quero com 10 minutos... A criança está fazendo o correto, né? Mastigar devagar, prestar atenção no que está comendo. Em muitos casos, né? E aí a gente acelera, fala, não, mas é o tempo, mas é isso que você falou, começa antes, né? E voltando um pouquinho da questão do esporte, quando a gente fala atividade física, qual que é a primeira imagem que vem? Vem uma academia, vem, né, peso, aquela coisa. E não, atividade física, na verdade, é tudo que envolva prazer e que movimente o corpo. Né? Então, pode ser uma caminhada, uma respirada, olhar para o céu, né? Isso tudo é uma atividade. Então, assim, a gente tem que entender que precisa envolver prazer. Quando envolve obrigação, acabou o prazer. Né? Eu tenho que se obrigar. Mas tem coisas que às vezes a gente também tem que olhar e pensar que, principalmente, eu sei que a musculação é um dos campos mais, mas ele acaba sendo muito importante por uma questão de ganho de massa magra, pode ser outras, né? Mas assim, alguns movimentos, e que a gente não vai fazer só aquilo que a gente quer na vida, né? Que a gente só gosta. Porque a relação afetiva também é alimentar. Eu quero comer chocolate, eu vou comer chocolate. Ok, vai ser prazeroso para mim agora. Vou ficar muito feliz, vou ficar satisfeito. Agora, mas e depois? Como eu vou ver, né? Como eu vou me sentir? Então, essa coisa da nossa vida do ganho momentâneo e do ganho secundário. Aí eu como, eu me culpo, eu, né, começo a ativar minhas crenças de que eu sou incapaz, que eu não dou conta, que eu faço tudo errado, por isso que eu não emagreço.
E se eu não como no momento, ele é difícil. Mas depois as coisas vão se tranquilizando, né? E vão sendo mais amenizadas. Sim, porque daí vem a culpa também, né? Eu devia ter feito, eu fiz errado, por que que eu não fiz assim, por que que eu não fiz assado, né? Isso é muito ruim também. Sim, né? Então é importante estar olhando desse lado para que não fique demasiado, né? Então de poder se permitir a se ver, a se reconhecer e vamos lá, vamos fazer. Da hora vai ser, no momento vai ser mais ansiogênico, muitas vezes até mais irritante, estressor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas vamos aprender a lidar um pouquinho com a frustração, né? E depois, como que eu fico? Ai, realmente consegui. E se eu começo a me distrair, eu preciso criar fatores também que eu consiga, né? Se eu vou ler um livro, vou evitar ir na cozinha. Se eu quero comer alguma coisa, tô com aquela vontade. Evite ir na cozinha, vai ler um livro, vai tomar um banho, vai para a área, vai fazer qualquer coisa. Mas É, entrar na cozinha. eu posso pensar que tem outras coisas que não é só comer, né? É aquilo que a E gente que pode estava ser falando. prazeroso, né? Que pode ser legal, eu posso assistir um filme, eu posso ler um livro, eu posso estudar, eu posso aprender, eu posso falar com um amigo, posso fazer uma ligação de vídeo com alguém. Então, que também vai estar ali alimentando essa minha satisfação emocional, né? Quando eu identifico o que que é fome emocional, né, que é o ponto principal, né? O O que ponto que é principal fome emocional? e física, né? Eu costumo dizer a maneira mais clássica, mas e bem simples, o quê? Fome física, barriga roncou. Sim. Quando a gente costuma querer alimentos específicos, ai que vontade de comer uma coxinha, ai eu quero comer um chocolate, ai eu quero comer uma pizza, isso não é fome. Ela vem para o campo mais do emocional, das vontades. Porque né, o Sim. abrir a geladeira, ter a comida ali, ter uma carne, ter ovo, ter salada, ter fruta, e eu olho e falo, ai, não tem nada. E eu fecho a geladeira, vou lá né, nas facilidades de hoje em dia, do iFood, do Uber Eats, e vou solicitar, pedir um delivery aqui. Então, epa, volta, né? Esse é o problema, sempre estar mais em alerta, em atento em si. Olhar para si, né? Olhar para si, né? Começar a se identificar. Tô com fome, não tô com fome, é vontade, é fome emocional. O que que eu tô buscando nessa comida? Ah, eu tô com tédio, né? Então fala com alguém, vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa, vai se ocupar disso, né? Dessa questão emocional que aparece aí, porque aparecem questões emocionais que a gente tenta dar conta, né? Tenta suprir, como você disse, a frustração. E, na verdade, o que a gente está vivendo todos os dias é a limitação, né? Eu não posso sair, eu não posso passear, eu não posso na família, eu não posso. Então, assim, o não, ele tá gigante. Aí, o que eu posso? Então, eu vou comer. Eu vou me satisfazer aqui. A gente não tá dando conta de lidar com essas frustrações que a gente tem todos os dias, né? E a pandemia escancarou muito isso, a dificuldade de lidar com a frustração, né? Né, os não bem impostos mesmo, né? Por mais que não queiramos, alguma, né? Assim, tendo pessoas que não sabem, mas de certa forma foi colocado um não pra gente. Tem que lidar com Sim. essa frustração mesmo. Ó, a Então, Clarice está perguntando. Ela sinto tontura. Será que é fome física? E a depende. ela está comentando. Tudo combina com comida. Muito difícil. Esse que a gente falou, né? Até de criança, nossos hábitos, muito deles, e aí por isso que a gente fala do transtorno mais, eles são reflexos, né? Ao movimento que a gente aprendeu, que não é certo nem errado, né? Não existe o certo e o errado, mas é uma maneira que as famílias crescem. Então, se eu cresci em volta da comida, sempre tendo festa, sempre tendo muita oferta alimentar, é difícil Afeto pela comida, né? pela, né, os domingos na casa da avó que a gente sentava e conversava com aquele montoeiro de comida que a gente podia falar sobre si. Então a comida tá ali, né? A gente faz o quê? Eu costumo dizer, o exemplo simples, ir ao cinema. Isso falou assim, vai ao cinema e não come pipoca. Primeiro, para que eu vou no cinema? Porque a gente vinculou cinema a pipoca, né? Tem muita coisa que ela já tá vinculada. Né? Ir num rodízio. Ai, mas se eu for pro rodízio, tenho que já estar com fome, porque se eu não for sem fome, jogar dinheiro fora. É. São E aí vem, né? peças. Rodízio é refrigerante, é cerveja, é bebida. É Então, se a comer gente faz esses demasiado. links, Assim, são automático. crenças que nós temos que a gente precisa desconstruir. Não quer dizer que vão ter momentos que eu não vá comer. Vou,
mas eu posso desconstruir isso, criar aquilo que a gente vem falando igual com as crianças que a gente, né? Você possivelmente com os pais, no sentido também de dar essas orientações. Vamos evitar ligar a comida com criança, né, nas crianças. Então, se a criança obedece, tem a semana lá das tarefas e tudo, vamos sair para comer. Ir ao shopping é para comer. Ir a tal lugar, vai comer. Não é que não possa, mas vamos criar outros prazeres para a criança também sair desses prazeres da comida, que uma probabilidade de começar uma relação disfuncional, nem sempre transtornada, né? Se a gente pensar no transtorno, não precisa, mas eu começo a ter uma relação aí, que aí a gente pode pôr, não é na compulsão alimentar, não vem no diagnóstico de uma anorexia nervosa, não vem no diagnóstico de uma bulimia nervosa, mas ele tem uma alimentação que hoje a gente chama de transtornada. Ele não está nos critérios, mas tem uma relação mais disfuncional com a comida. Sim. Mas está me dando fome, Sandra. Então, vamos terminar a live, a gente vai comer, tá, gente? Brincadeira. E como não, a gente recebe no diminutivo, né? É o pãozinho, é o cafezinho, quando a gente... Tudo carinhoso. É o carinhoso. Aquele docinho gostoso. Então, assim, é muito legal o que você falou, porque eu vejo muito isso na clínica, eu vejo muito isso nos meus atendimentos, né? A questão afetiva da comida com a criança, né? Então, muitos pais falam, você teve um momento com seu filho? Sim, a gente foi na sorveteria. Então, você foi tomar sorvete, você não teve um momento com seu filho. Né? Não, a gente foi na pizzaria. Ah, tá, na pizzaria ele estava relacionado com a pizza ou com os brinquedos que tinha na pizzaria, não com você. Então, assim, muitas famílias, a gente faz isso, na verdade, no automático. Não é pensando, isso vem de construção que a gente recebeu. Só que a gente tem o direito e tem o dever de parar e olhar para isso de uma outra forma e dizer, peraí, olha o que eu estou fazendo, eu posso fazer diferente, eu posso sair para fazer uma caminhada com meu filho, eu posso passear com ele numa praça, eu posso jogar um joguinho com ele, eu posso brincar com ele e ali eu estou tendo uma relação afetiva com ele, né? Então, e aí às vezes muito mais saudável. A Silvinha tá aí. Oi, Silvinha, que bom te ver. Obrigada. Você também. A Josi, aquele bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. Verdade, que Josi está me devendo. Né? O lado afetivo aí. Então, entre muitas não vezes... Agora, claro que a gente está sendo um pouquinho... acaba sendo um pouco mais difícil por conta da pandemia, mas é o que eu costumo também dizer. O caro que sai mais barato nessa relação do prazer momentâneo e o prazer secundário. Então, eu tô com vontade de comer um bolo, no sentido assim, eu não vou fazer o bolo a forma inteira. Porque o que acontece quando a gente faz a forma inteira? A gente quer comer até acabar. A gente não faz comer um pedaço e dá pro vizinho ou distribui. Então, sim, é mais barato fazer o bolo? Com certeza é. Mas se eu for ali na padaria e comprar um pedaço de bolo, eu vou comer um pedaço de bolo. Agora, se eu tenho um bolo inteiro, eu vou comer o bolo inteiro. Ou eu posso fazer o bolo, às vezes é mais barato fazer o bolo, e eu posso distribuir, como você falou. Eu posso levar para minha vizinha, né, para minha psicóloga. Eu acho super adequado isso. Brincadeira. Mas eu tô brincando, porque a Josi fez um bolo gostoso esses dias, postou, e eu falei, tá, cadê o meu pedaço? Mas uma interessante relação também com a criança que eu tô pensando aqui, a gente não fala, se você teve um bom comportamento, eu vou te dar um brócolis. Não, eu vou te dar um pirulito, eu vou te dar um chocolate. Né? Eu não faço essa relação de castigo, você tem que comer o brócolis, é ruim, você tem que comer. Né? Mas eu não faço essa relação, e eu faço essa relação positiva com o doce, né? Olha que gostoso, eu te faço o bolo de cenoura com chocolate, né? E tá tudo certo. Né? Então, assim... Aí a Josi falando que não comeu, o Joari deu boa tarde. Oi, Joari, um amigo nosso também, a Clarice da Pamonha. Então, se a gente pensar, eu falo por mim, muitas vezes eu tô almoçando já pensando na janta, né? Tipo, mas vamos lá. É normal isso, né? Não é transtorno, tá, gente? Isso é normal, né? Pensar naquela sobremesa, né? A gente fala com a criança assim também. Come todo arroz e feijão e brócolis, senão você não ganha sobremesa. O prêmio é o doce. O prêmio é o doce. Então eu não falo coma o brócolis porque é gostoso. Ai, que delícia esse arroz e feijão. Não, eu falo come porque você vai ganhar sobremesa depois. Ou até mesmo daquelas vinculações, às vezes, dos pais com alguns alimentos. Aí tem que comer brócolis. Tá, mas às vezes a criança não gosta. Mas não pode comer uma couve-flor, não pode comer Aí, às vezes, os pais querem que come tais verduras ou tais legumes. Vamos lá. Às vezes aquilo não desce, pode ser que depois, mais pra frente, comece a ter, mas a gente tem um leque tão grande de alimentos que às vezes só come maçã, só tem que comer.
E às vezes a criança não gosta. A gente não gosta de tudo, então assim, né? Bem dessa desvinculação alimentar. A criança também tem esse direito de não gostar de tudo. Eu falo muito sobre isso. Falo, mas será que ele tem que gostar mesmo? A gente pode ofertar, a gente deve, né, como adultos, como pais, ofertar. Mas ele também tem direito de escolher, dizer esse eu não quero. Né? Eu posso comer depois, ou quero provar o outro. E tá tudo bem, né? E tem crianças, claro que a gente aí sai do transtorno, aquilo que a gente falava, do alimento, até, que pode vir do transtorno alimentar, um transtorno alimentar restritivo, evitativo, que aí é um transtorno, que se a gente olhar em proporções, ele não é tão alto. Cortou meu rosto? Ué. Voltou, Clarice, né, de um ponto de que a criança, ela também é muito esperta. E nós adultos somos reforçadores disso. Então, se ela não come o prato de comida dela, porque ela sabe que à tarde ela vai ter a bolacha, ela vai ter o bolo, ela vai ter o skinny, é claro que ela não vai comer. Oh, e tem uma pergunta aqui relacionada a isso. Exatamente do que você está falando, a Giana. E quando os pais não comem verdura e exigem que os filhos comam, o que fazer? Porque são modelos, né? Eu não como, porque eu não gosto, mas você tem que comer. Aí entra numa complicação, né? Porque como que eu vou falar pro meu filho que é bom comer? E dependendo da criança, daqui a pouco vai começar a entrar num questionamento. Uhum. Com certeza, porque se você não come, é porque eu já entendo nas entrelinhas que aquilo ali é uma referência, para mim já não é legal, né? Então minha mãe não come, meu pai não come. Então como é que eu vou comer? Você está exigindo que eu coma? E a gente sabe que a criança aprende por modelo, né? Ela é o maior aprendizado é por modelo, né? Quando a gente fala do modelo, da referência, é exatamente isso. Os pais serem espelhos para a criança. Então eu preciso comer e dizer que é gostoso, dizer que é bom, claro, que não vai fazer aquela cara, é gostoso. Não, né? Aí não adianta, a gente é visual, a criança é visual, ela vai perceber, né? Sim, né? E tem um ponto também dessa, e puxando com um transtorno dentro de uma relação de construção aí da criança para o adolescente também, de hoje nós, enquanto adultos, também tem que comer, né? Não pode comer muito, porque você está ficando gordinho, não pode comer tanto. Então eu também vinculo essa criança a um corpo, ao corpo, né? Ao estético. Sim. Ou muitas vezes vai aquela pessoa ali engordou, aquele ali emagreceu, tá bonito, né? Tem que comer para ficar bonito. A bonita é a amiguinha que tá assim. Então ela começa também a ter uma correlação corpo estético com alimento, podendo aí muitas vezes vir para quadros, né, do transtorno alimentar. Então crianças que às vezes já começam a evitar alimentação, começa, né, não quero comer, diminuir a ingesta calórica e podendo vir gerar um quadro de uma anorexia nervosa. Aí vem com as né, o lado mais compensatório ali da bulimia, porque as mães que exigem que essa criança tenha um corpo, os pais, tá gordinha, precisa, né, sempre atribuído ao corpo e não a uma saúde. Sim, sim. E muito. Isso acontece com muita frequência, né? Muito. Ó, seu amiguinho come, ele é bonito. Olha lá o cabelo dela, que bonito que tá. Ela já, criança já pensa, nossa, então quer dizer que o meu tá feio, né? Então eu já não sou nada, opa, eu tenho que ser igual a ela, né? Então, assim, essas comparações são muito ruins, né? São muito negativas. E se a gente for pensar, ela tá ali na construção da personalidade dela, na construção do eu dela, né? E aí essas relações vão refletir lá na frente de alguma forma. E que muitas vezes vai ser onde ela vai conseguir, né? Querendo ou não, de uma maneira inconsciente, o corpo é onde ela consegue controlar o que entra e o que sai. Sim. Então você tá falando para eu emagrecer, já controla tudo, mas aqui você não vai controlar. E aí eu começo a comer também de uma maneira, né, mais desenfreada ali. Ou, você quer que eu fique, aí eu começo a fazer uma restrição. Começo, então, porque muitas vezes é ali onde a criança vai conseguir, claro, né, nem a criança adolescente, adulto, tudo, vai conseguir ter um certo controle. Tudo a gente tem que olhar, né? Não pode ser isso vai gerar isso. Assim, igual crianças, não é todo mundo tem que forçar a criança a comer o almoço, né? Mas, na grande maioria, não é um transtorno alimentar restritivo evitativo, porque às vezes é. Às vezes a criança tem um medo também e tudo.
Mas não é Tem uma seletividade alimentar específica em alguns momentos, né? A gente não está considerando essas questões assim, mais específicas, né, Tainá? Tem que avaliar, porque Ah, às vezes é um a transtorno. Silvia está comentando sobre isso, sobre o viés da família perfeita. A negação da criança vem contrapondo a isso, né? Uhum. Né? Mães muitas vezes esteticamente magras, ali com filhos um pouquinho mais gordinhos, que muitas vezes nem gordinhos são, estão na linha do peso, começam a exigir esse emagrecimento por uma demanda própria. Sim, tá muito magrinho, tá muito gordinho, não pode comer isso, ou come mais. Né? Então acontece muito com as crianças que estão acima do peso, eu vejo muito isso, os pais limitarem, não, você não pode comer porque você está gordo, né? Você não pode comer porque você está de dieta agora. E não é assim, né? Tem que fazer de uma forma orientada, tem que fazer de uma forma tranquila, natural, né? Devagar. Até porque se eu disser para você hoje, você está de dieta, você não come, você dá uma fome desesperada, uma fome emocional desesperada, né? E dizer, né? Por que é tão de quando a gente fala, vou fazer dieta? Dura uma década mês. E aqui eu brinco, eu falo, não, o problema não é iniciar. Dieta emagrece, emagrece. Faz qualquer dieta louca, a gente vai emagrecer. A gente não mantém. Né? Por isso que eu falo, evitar dietas restritivas. Porque tem a tendência, é uma restrição levar à compulsão. E principalmente se a gente voltar nisso, no transtorno da compulsão alimentar. Comportamento, né, fazer dietas mais da moda e de restrições, a probabilidade de vir uma compulsão é muito grande. Né? Aí tirar as coisas, né, glúten, lactose, carboidrato, a gente precisa. Então não é a melhor estratégia. Ela pode ser uma estratégia nutricional por um tempo, ela tem uma função muitas vezes ali temporal, mas isso não é para a vida. Então é sempre ter que olhar para esses casos, né? Isolar. A gente tem, cada caso é um caso, cada um lida com a comida. Eu vi que a Clarice falou ali da comparação, né? Porque fulana come feijão. Assim, às vezes eu como outras coisas e não é por isso que eu tenho. Porque muitas vezes eu vou comer feijão e vou continuar com o meu cabelo feio, e aí? Né? Porque não é o feijão muitas vezes que vai fazer isso. Então a gente começa a pôr nesses alimentos. Então, quando a criança está com mais peso, como falar? Muitas vezes aí envolve de uma maneira entrar da saúde, né? Sair de um corpo do estético. Não falar tá de dieta, vamos melhorar essa alimentação. Tanto que muitas vezes nutricionistas não se trabalham na palavra dietas ou restrições com criança. São mudanças comportamentais, colocar em atividade física. É importante a gente também ver aí, Alexandra, o que está gerando esse aumento. Às vezes pode ser assim, um outro transtorno, né? A gente pode falar mais, mas pode ser um outro transtorno que está vindo na comida. Muitas vezes pode ser para além de uma questão física. A gente sempre tem que estar excluindo tudo que é da questão emocional. A gente tem que estar excluindo tudo que é físico para então falar, não, realmente é o campo psíquico, né? Mas porque eu posso estar, somente nós adultos, sei lá, questões vitamínicas, tireoide. Não quer dizer que a tireoide gera um ganho de peso, não. Mas ela, na descompensação, ela pode ser um fator desencadeante. Controlou, volta. Né? Mas ela pode ser esses gatilhos. Porque a gente pensa muito isso em adultos, né? A gente pensa, não, criança não tem distúrbio físico. Tem muitas crianças que têm o transtorno do diabetes, né? Então, assim, tem o diabetes, tem tantas coisas aí, né? Tireoide, entre outras coisas que podem ser fatores físicos. Mas tentar sempre levar de uma forma para a saúde, de uma forma muito tranquila, né? Então, ver o nível de compensação, que é isso. Ela aumentou o peso de uma hora para outra. Aí, o que aconteceu ali que gerou isso? Ou não, o perfil dela já foi de um peso maior desde que ela nasceu. Então, assim, tudo é muito, muito relativo, mas ser tratado de uma forma muito tranquila e muito natural. Então, assim, adequar a dieta da família inteira também, né, Tainá? Que é Não o é só a ponto mais criança. difícil, né? Ai, mas o outro que é magrinho vai precisar. Até porque não é saudável. Se a gente pensar, a gente vai pro padrão do que é saudável e do que não é. E a criança, né, que está acima do peso, ela vai querer o skinny, a bolacha, o refrigerante. Não é que a outra não possa. Então, se a outra for comer, vai ser quando sai. Mas em casa, precisa se readequar. E a mesma que está acima do peso, de vez em quando vai poder comer. A questão não é
de vez em quando é aquilo, na hora da comida. Não vai fazer Sim. trocas, né? Ai, não tô afim de comer, vou comer bolacha aí, né? Skinny de almoço, de janta. Então é ter essa, mas sempre voltar para a saúde, às vezes de melhoria de hábito, tentar desfocar, né? Adequação da rotina, né? Tirar o foco da comida, né? Então, assim, e não falo só das crianças com o peso além, né? Às vezes eu já atendi pacientes que eram o peso normal e tinha colesterol alto, diabetes, aí tem que fazer toda uma adaptação de alimentação também, né? Então, sempre tratar isso como saúde, né? O que que vai ser bom para ela, o que que vai ser construção para a vida dela. Entender que isso vai respingar lá no futuro de alguma forma, vai respingar. É Né? bem isso mesmo. Tem mais Gente, está algum? acabando o nosso tempo. Tem mais alguma pergunta? Primeiro, já quero agradecer a Tainá, aprendi Obrigada muito, eu por você sempre ter feito aprendo muito. quebrar isso, né? Nunca tinha feito live, eu falei que ela até então quase Consegui, 4 meses, conseguiu. consegui. Se eu aprendi, se aprende também. Não Mas é? Acho que obrigada a você pelo convite. isolamento, a quarentena é um momento para a gente estar aprendendo Ah, coisas novas, sim. E acho bem que isso, né? Então, vamos ensino colocar a também. criançada aí para novos hábitos, né? O bolo lá, como a Josi disse, quer fazer o bolo, também põe a criança para fazer, põe para ajudar, né? Tente pensar, Participar. vamos pensar de uma maneira mais saudável. O bolo pode ter o de cenoura, mas vamos pensar nos bolos. Hoje a gente tem, né, um leque de receitas fits aí, mas no sentido de mais saudáveis. Eu faço o bolo, mas eu não vou fazer a fritura junto com o bolo, né? De pensar dessas maneiras. Vou fazer um bolo de cenoura, eu dou cenoura para a criança provar, para ver se está gostosa, se nosso bolo vai funcionar. Então, assim, eu posso também fazer um bolo de laranja. Vê aí se a laranja está gostosa, prova para mim. Eu chupo uma laranja, você outra, para a gente testar se o bolo vai ficar gostoso. Então, assim, tentar colocar alimentação saudável, né? De uma forma bem tranquila para a criança e ver que é possível isso, né, Tainá? Que não são Sim, mudanças absurdas, que não é nada absurdo. E ver o quanto peso emocional tem nisso, né? né? E do plantar manter, que é assim, né? Manter a rotina dentro do mais próximo daquilo que tinha, dentro de horários principalmente, né? Em casa, às vezes tem mais o horário que acordava, o horário do almoço, o horário dos lanches aí se fazia, o horário da janta. Porque se eu consigo manter isso, a probabilidade de eu ter prejuízo no meu sono, né, de um tanto, às vezes alimentar também é menor. Pode ser que tenha, mas já diminui. E disso, o que é possível hoje, que eu fazia antes, eu fazia até dia 20 de março ali, que eu estava fazendo, dos meus comportamentos alimentares e de agora, que eu deixei nesse período. Então, vou tentar colocar um hábito. Um Sim. comportamento que vinha ali, seja alimentar, de escolhas ou um hábito. Agora. E aí, então, na manhã, vamos trabalhar com metas palpáveis, metas reais. Não ideal, eu tenho que fazer como eu fazia. Não, eu consigo isso hoje. Né? Minha rotina é dessa forma. E daqui a pouco eu estou retornando aos meus comportamentos anteriores. E vou levar esses aprendizados para a vida, né? O que é plantado é colhido em algum momento. Tainá, muito obrigada por Aí o você Joari estar. fala, só antes de finalizar, que ele tem uma horta e o neto colhe o próprio alimento. Muito bacana. Aí, olha que legal. Né? Tem vários pacientes que colocaram lá na caixinha falando que fizeram horta em casa. Isso é ótimo, gente. Fora que você está brincando com terra, você está interagindo com a criança, né? Você está construindo alimento, ela vê de onde que vem aquele alimento, não é? Aquele temperinho ali. Isso é muito Aí ele bom. vai ali, ele escolhe, ele corta, ele começa a ter uma relação já prazer. Porque ali é até um alimento, né? Mas é de uma forma que eu vou estar fazendo. Ele vai sentir o gosto, ele começa a ter de uma maneira bem saudável mesmo. Sim, a Ava que está falando aqui que perdeu o início da live, ela que me contou que fez uma horta em casa, plantou maracujá, não foi, Ava? Não me lembro agora, mas olha só, que legal, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Para criança, para a família, é muito legal. É, e um momento extremamente fantástico para, né, para todos ali. Mudando a relação afetiva da comida, né? Sim. Mas obrigada a você pelo convite novamente. Foi muito bom. Para falar desse assunto, veio Tainá na hora na minha cabeça. Obrigada, gente, a todos que participaram. Estou vendo um monte de elogios aí. Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas. Os que eu conheço, né, e os que eu não conheço, que acho que muitos ali do Amigo da Preta, as amigas do Aprender, obrigada também.
Qualquer E coisa, se se tiverem tiverem dúvida, dúvidas, né, Fernanda? Podem ficar à vontade para falar comigo ou com você, né? Se precisarem do contato da Tainá, também estou à disposição para passar, tá bom? Um então, beijo. gente, obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Tchau.